criar uma aplicação no Tsuru, parar de falar um pouco, já falei bastante, e tentar mostrar como que o Tsuru funciona. Então eu já instalei aqui nessa máquina, tem o cliente do Tsuru, estou apontando esse cliente para usar uma cloud experimental, ela está usando até uma versão Release Candidate do Tsuru, por isso vocês vão ver esse warning que vai aparecer no cliente, porque ele vai falar que o cliente é mais antigo do que ele espera, mas a maioria das coisas vão funcionar aqui bem, a maioria, eu acredito que nem todas. Então, para eu criar uma aplicação nova, vou chamar aqui de GHC Python. E o que o Tsuru vai fazer? Aqui é o warning que vocês têm que ignorar aqui, toda essa parte aqui, avisando para atualizar o cliente. Mas ele criou um remoto de Git aqui para mim, que é a forma de eu enviar o código pro Tsuru fazer o deploy. Então eu tenho aqui já um código, não ia ficar perdendo tempo. Então só para entender os argumentos, você passou GHC, o nome da aplicação, e Python é a linguagem que você vai usar? Exatamente. Eu vou só mostrar aqui eu não sei, essa cloud foi meu amigo Francisco Souza que criou, eu acabei de pedir pelo WhatsApp o endereço, mas ele só tem Python instalado, mas Tsuru suporta Ruby, Go, Java, PHP, suporta um monte de plataformas. No caso aqui, ele deve ter instalado Python, ele preparou essa cloud para o evento que vai ter no Rio essa semana, que é a QCon Rio de Janeiro. Então acho que ele preparou ontem, eu já pedi para ele pelo telefone aqui. Mas então agora eu tenho esse remoto de Git, eu vou pegar aqui e vou fazer um deploy. Eu tenho uma aplicação que eu já fiz o clone, é só uma aplicação Flask bem simples, vou mostrar aqui, tem só o Flask como dependência, tem aqui ó, um carinha aqui com o braço aberto aqui, deixa eu ver, desculpa, aqui ó, tá no GitHub, é só um exemplo simples de uma aplicação em Flask para fazer deploy, eu roubei aqui no meu GitHub. Então eu vou fazer um deploy, é só eu puxar para aquele remoto que o Tsuru me deu. Então, quando eu crio a aplicação que ele me passa o remoto, a única coisa que ele criou até então foi esse remoto do GitHub, ele não criou nada, não tem um Mac, não tem nada. Até tem um endereço da aplicação, mas depois a gente vê isso. Então eu fiz o git push, o Tsuru vai gerar um targz, criar um container, descompactar esse targz com código, ler o requirements, começar a instalar o requirements txt, vai fechar uma imagem, aqui é uma imagem de Docker, tem 3 MB nossa imagem, vai enviar para um repositório e daí vai subir aí um container. Exatamente, ele instala todas as dependências e daí ele vai subir um container dessa aplicação aqui de Flask, tá? Eu vou ver qual é o endereço, então appinfo-a aqui, usando o comando appinfo eu vejo todas as informações úteis sobre uma aplicação, entre elas está aqui o endereço. Vocês podem ver que é o domínio do Francisco Souza, que eu peguei aqui com ele, e está aqui nossa aplicação. Subir. Então, é bem rápido subir uma aplicação no Tsuru. Uma motivação da gente ter criado o Tsuru, além, por que a gente criou e não usou algo que existia, né? Existia até então na época o Heroku, que eu acho que é um exemplo aí. Eu não sei se foi de propósito ou acidental, porque o Heroku começou sendo uma ferramenta para você subir aplicações em Ruby on Rails de graça. Começou assim. Ele não era muito parecido com o que ele é hoje, né? Na época não tinha nenhuma hospedagem gratuita em Ruby on Rails ou para Ruby, mas tinham vários para PHP, para ASP, né, com FTP já que se arrastava. E eles criaram essa ferramenta e foi um sucesso, e daí suportaram uma segunda linguagem, uma terceira linguagem, e o Heroku criou até esse termo, nasceu com ele de plataformas as a service. Então ele é um exemplo para a gente aí de software, mas é impossível você instalar ele na sua empresa ou o seu Heroku. A outra questão ele não é aberto, né? Não é open source, então se eu quisesse contribuir com o Heroku ou até modificar para o meu gosto é inviável. Na época só tinha uma ferramenta open source que era poliglota de PAS, porque tinham vários PAS em Java, que você ia lá, arrastava o jar
e ele fazia o deploy. Mas nem fazia sentido reaproveitar essas ferramentas, porque deploy de Python, de Ruby, PHP, você não arrasta um binário para algum lugar, né? Você tem que ter mesmo um ambiente. E eles só funcionavam por causa do esquema já de containers Java, né? Não era containers de aplicações. Então a gente tinha um open source, mas esse open source o código era aberto, mas não era muito bem mantido, não aceitou vários pull requests da gente, a gente acabou criando o Tsuru. Não vou citar nomes. Eu já citei, acho que em palestras, então, mas a gente tentou, vou citar aqui, a gente tentou contribuir com o Cloud Foundry na época. Não era mantido pela mesma empresa de hoje ele é mantido pela Pivotal. Na época ele era mantido pela VMware. Então, nem o código é o mesmo, assim. A Pivotal refez vários componentes, na época era tudo em Ruby, hoje em dia já tem vários componentes em Go. Não que seja melhor ou pior, mas só para mostrar que o software mesmo mudou, então nem sei o que existe daquela época que a gente contribuiu, mas não existiam, a gente montou vários pull requests. No GitHub deve ter até histórico, se vocês procurarem lá. E não foram aceitos por vários motivos assim que não faziam muito sentido, mas parecia mesmo que a empresa não tinha um investimento em ficar revisando, aceitando. E a gente começou aos poucos a criar o Tsuru. A gente não criou o Tsuru do zero, assim, vamos criar um projeto. A gente começou a fazer o deploy funcionar com Git, que no Cloud Foundry era só por upload. Então era muito lento, imagina, 40 MB demorava um tempão. E o upload dele não era otimizado. Então o Tsuru era uma equipe muito grande na época, era eu e a Flávia Missi. Então a gente fez até uma brincadeira que era, eu ia tentar fazer do zero o código, tudo que já tinha no Cloud Foundry, mais o upload via Git, e ela ia tentar fazer em Ruby. E como eu falei que o código não tinha muitos testes, o código era em Ruby, não era muito bem escrito, então era um código, por exemplo, tinha um mocking patch para fazer a biblioteca de URI se comportar igual a de URL. Então, para fazer request, em vez de ele usar uma ou usar as duas, né, porque cada uma tem uma responsabilidade, eles instalaram um mocking patch de terceiro para mudar o comportamento. E todo esse sistema era assim. Então, tinham várias ferramentas de mocking patch. Então, tinha um bug. Você ia procurar sobre a documentação, aquele método não existia. Porque ele realmente não existia. Era um mocking patch que estava fazendo ele ter aquele objeto, ter aquele comportamento. E aí era muito difícil desenvolver. Então a gente fez essa competiçãozinha da Flávia tentar adicionar o deploy via Git e eu fazer do zero em alguma linguagem. Aí a gente fez os estudos, assim, a gente brincou em algumas linguagens, performance era um dos objetivos, mas também ter o código legível. Então os que ficaram assim, a gente testou em várias linguagens, em vários frameworks, os que ficaram melhores foram em Go e Python com Tornado. A gente achou que o Tornado também não é o Tornado de hoje, né? Não tinha essa relação que tem com corotina, era muito mais baseado em callback, então o código em Go ficou bem mais legível do que o em Tornado. A gente não conhecia Go e conseguia entender bem o que o código fazia. Então a gente acabou assim, a gente também, aquele flerte com linguagem nova, programar com uma linguagem diferente, fez a gente escolher o Go. Que versão que era o Go? O Go na época eu acho que não era 1.0 ainda, estava pré 1.0, já estava estável e eu acho que logo depois foi 1.0. Eu não lembro qual era a versão, assim, o nome, mas era antes do 1.0. E daí a gente fez o Tsuru, rapidinho saiu a versão em Go e em Ruby ainda tentando fazer o Cloud Foundry funcionar com Git, ainda não estava no ar. Então aí que a gente começou a desenvolver o Tsuru. O client, por exemplo, esse que a gente está usando agora, ficou sendo em Ruby por vários meses. A gente usou o mesmo do Cloud Foundry e só o servidor era Tsuru. E depois que a gente começou a adicionar features que o Cloud Foundry não tinha, que a gente trocou os clients. Então a gente foi fazendo parte por parte e foi tentando não criar o que já existia. Então o que fez esse endereço aqui, que o console CC é um roteador, é um router. O Tsuru suporta vários, um deles é o HiPath, que é open source, criado pelo mesmo pessoal que criou o Docker, mas tem suporte a Vulkan, a outros routers, então são praticamente um proxy, né? Então a gente não inventou isso. No caso de provisionamento, a gente usa o Docker e todas as bibliotecas do Docker. Até então a gente usava o Circus para controlar os processos. O Circus foi o Tarek que criou, da Mozilla.
Então a gente sempre tenta criar o mínimo e sempre reaproveitar. Puxando um pouco de cada... Exatamente. A gente sempre faz isso, só tenta criar mesmo, ou tanto biblioteca como API, se realmente tiver uma necessidade, né? Até porque são mais coisas para manter e assim, quando já existe algo e você consegue contribuir e melhorar, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Então, no caso do Docker, a gente já tem vários, vocês podem até ver também histórico, vários patches para o Docker, a gente acaba contribuindo até hoje. Eu lembro que eu saí uma época num dos releases do Docker no agradecimento, eu nem lembrava o porquê, tinha mandado vários patches, e daí eu olhei lá o histórico, eu vi que aí tinha eu acho que era alguma coisa assim muito boba, assim, um typo ou um git ignore, eu falei, não, é impossível que é isso, né? Tipo, eu recebi uma mensagem no meu nome assim, no blog por causa de um typo. Aí eu procurei, eu usava, o cliente do Docker não funcionava no Mac, e eu desenvolvia no Mac com o Tsuru, então ele nem compilava no Mac. E numa época quebrou a compatibilidade. Aí eu fazia GoTest, quebrava os meus testes do Docker, tudo. Aí eu arrumei, ou seja, de tabela eu acabei fazendo o Docker funcionar no Mac. Então você conseguia compilar o cliente do Docker no Mac, nem sei se alguém usava na época. Mas eu acabei arrumando essa compatibilidade e daí a galera fez essa menção. Mas eu nem lembrava que eu tinha feito isso. Fiz porque eu precisava, não tinha isso, mandei um pull request. Então é mais ou menos essa nossa forma lá na equipe do Tsuru de trabalhar. Bom, então eu mostrei aqui, o Tsuru é isso, assim, tentar simplificar o deploy da aplicação, mas a gente tentou fazer algo que também fosse, não fosse também seguro para a aplicação, porque dependendo o PAS ele permite que você faça o deploy rápido, então você pode quebrar a aplicação com uma maior velocidade também, né? Você pode estragar a aplicação mais vezes, então e a questão é a gente ter a segurança de você poder fazer deploy a todo momento, sabendo que não vai estragar a sua aplicação. Então, por exemplo, o Tsuru, quando a gente faz um deploy, vou só ver se eu consigo o histórico, o Tsuru ele sobe uma unidade, ele checa, aqui é porque foi o primeiro deploy, né? Eu vou fazer um segundo, vou modificar aqui a mensagem, eu vou fazer o irmão desse cara aqui. Então vou fazer um commit, normal, eu vou puxar só aqui para aplicação. Então a cada deploy ele cria uma unidade nova, então eu só vou mostrar aqui, ó, essa vai continuar funcionando no ar. Ele vai criar um container novo, vai subir a aplicação, vai adicionar a rota nesse novo e depois remover do antigo. Então já não dá downtime à aplicação. Então se eu continuar aqui fazendo request, ele só vai parar, na verdade ele nem vai parar de funcionar, porque esse startup do Flask é rapidinho. Mas aí ó, já o que ele fez? Ele adicionou um novo container, adicionou uma rota para esse novo container, aí depois que ele remove a rota do antigo e depois que ele remove o container antigo. Então aí não fica nem um segundo de instabilidade aqui. E dá para reverter? Dá para reverter. Então, tá, boa pergunta. Aí tem outras, tem, por exemplo, o rollback. Eu posso fazer o rollback aqui. Mas, por exemplo, o rollback já ficou um tempo quebrado no ar, né? Então, o Tsuru tem mecanismos que permitem deployment de blue-green. Eu posso ter duas aplicações e trocar só a rota entre elas. Então, assim, eu consigo testar antecipadamente e daí não subir uma aplicação com defeito. Uma outra coisa que a gente consegue fazer também eu vou aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Não, é o que eu queria, não era isso. Check. Eu acho que é assim a sintaxe. Bom, vou colocar aqui um que não existe, aqui um PF que vai dar 404. Bom, uma outra forma também de garantir que vai subir só funcionando através do Tsuru YAML eu consigo customizar algumas coisas da minha aplicação no Tsuru, na forma como o Tsuru interage com a minha aplicação. Então aqui eu estou falando para o Tsuru verificar nesse path que não existe. O default se ele tiver 200, quer dizer que a minha aplicação está ok. Como vai dar 404, ele vai achar que não está ok e ele nem vai adicionar a rota, ele vai ver que não está ok e já vai fazer o rollback.
Nesse caso aqui ele só checa se o acesso que eu esperava está funcionando. Mas essa rota poderia ser uma página que fizesse alguns checks. Por exemplo, tenta fazer um cadastro automático, algumas coisas light aí, um smoke test só para garantir aí que a aplicação está ok. Então eu vou fazer aquele mesmo passo do deploy aqui. Bom, fazer o push. Vai subir aqui a aplicação. Uma vantagem aqui que vai acontecer quando o deploy ele não funciona, como vai ser esse caso, ele vai fazer o rollback e o próprio git push e o push vai ser rejeitado. Então o código nem chega a ficar no servidor do git, o que vai manter a coesão, né? Só tá lá o código que exatamente está funcionando. Então ele vai subir a unidade, quando ele for checar, não vai conseguir, não vai funcionar. Já deu e ele já... Bacana. Exatamente, já fez o rollback automático, tá? Então, assim, tem vários aqui, não vou conseguir falar de tudo, mas tem vários mecanismos aí que tornam aí o deploy, mesmo eu podendo fazer um deploy constante, não ser algo imaturo, né? Então, que protege muito quem está desenvolvendo, porque o importante, assim, que a gente pensa tem que ser bom para quem desenvolve e bom para quem usa a aplicação. Então o Tsuru aí acaba ajudando esses dois lados aí. Bom, agora voltando um pouquinho sobre Go, né? A gente decidiu usar Go, como eu falei, trabalhar com código concorrente de forma mais simples. A legibilidade de Go, apesar dela ser uma tipagem estática, ser compilada, a legibilidade do código é muito boa, você consegue entender bem facilmente o que tem o código Go, mesmo você não conhecendo o contexto, né? E também a questão da performance. E foi algo que até hoje a gente não se arrepende, assim, a gente é muito feliz por ter escolhido o Go para essa parte de tanto do client como da API do Tsuru. Eu acho que tanto a cross-compilação, para quem está instalando um client, às vezes não tem a possibilidade de ter o Python instalado, às vezes só pode tem empresas, por exemplo, que só podem ter o Windows e o Windows com VDI, onde o cara não consegue interferir na máquina. Então, enviar um binário para ele, um executável, é mais simples, então foi uma escolha muito boa. E a comunidade também do Go, as bibliotecas que tem são muito boas, apesar de você quase não precisar delas, né? A gente no Tsuru usa poucas bibliotecas externas, assim. Praticamente o código é Go puro, a maioria do código. Então a gente também foi assim, a gente começou usando o Go puro, conforme foi vendo padrões, essa biblioteca aqui resolve esse padrão, então a gente está repetindo aqui, vamos usar ela. Então foi assim mais ou menos com o nosso router HTTP, a gente usa, eu acho que o Gorilla. E Gorilla também, esqueci o nome da ferramenta para compor as mídias, mas... esqueci agora, mas se eu olhar o fonte, está no GitHub ali, eu lembro. A gente usa, por exemplo, o GoCheck para rodar os testes, então são poucas ferramentas, mas na verdade, se você for ver, elas são bem parecidas, assim, bem simples, né? Poucas linhas, 100 linhas, por exemplo, o router do Gorilla é bem pequeno, né? Tem poucas linhas de código em Go, então assim, até hoje o nosso código, assim, ele é legível, é fácil de manter, é um código que já tem, eu acho que desde 2012 o Tsuru existe, então é um código que não é muito novo, né? 3 anos, eu acho, sou muito ruim em lembrança, mas acho que tem 3 anos de código e até hoje, assim, lógico que sempre vai ter aquele código que você vai sentir vergonha, mas no mais, assim, a gente consegue pegar um código antigo e conseguir manter ele sem aquele sentimento de legado, né? Então, a gente é muito feliz com isso. Eu acho que o Go ajuda você ter um código limpo por mais tempo, mesmo muita gente envolvida nele. Com o Go Format, pela parte de só compilar, se tiver algumas coisas, seguir algumas regras, como variável que você não está usando, ele nem compila, import que você não usa, ele não compilar. Eu acho que essas coisas fazem você... manter o código mais organizado. E ele tem várias ferramentas que te apoiam nisso também. Por exemplo, tem o Govet, que ele checa semântica do código. Então, por exemplo, se eu mando fazer um printf com %d e passar uma string, o Govet vai reclamar, você está falando que é um inteiro, mas você está passando uma string.
E tem também o Go Race, menos Race, ele checa Race Conditions, então você pode deixar rodando no seu binário essa flag, ele vai logar todas as Race Conditions que aconteceram. Em produção não é muito bom, que vai ficar bem mais lento, mas a gente habilita nos testes. Então todos os testes a gente roda sempre com Race também. Então se você tem uma cobertura boa, você acaba pegando vários problemas de Race Condition antes mesmo de entrar em produção. Então isso, como eu vou dizer, deixa a gente bem mais tranquilo. E trabalhar concorrentemente, por exemplo, com concorrência é bem penoso, né? Todo mundo fala, vamos trabalhar distribuído, não tem uma biblioteca legal, mas a gente que está usando uma linguagem há muito tempo, vê que, primeiro, assim, muitas pessoas começam a trabalhar com concorrência quando não precisa. Esse é um fato aí. Esses dias a gente achou um código da gente mesmo, de 2012, que a gente percorria para uma lista de 5 itens de forma concorrente. A gente pegava e mandava uma rotina. Era uma lista de 5 itens contra a lista de uns 3 itens dentro. Então a gente já era assim, quando a gente olhou esse código esse ano, a gente, por que a gente está fazendo concorrente? Foi lá e limou isso. Tá bom, que se um dia a gente tiver essa lista, na verdade, que era time e participantes e desenvolvedores dentro de cada time no Tsuru. Tá bom, um dia pode chegar a ter 1 milhão de times, uma empresa com 1 milhão de desenvolvedores, mas até lá não vai fazer muito sentido ser concorrente. Então a primeira coisa quando alguém tenta mexer com concorrência é pensar, não, tudo tem que ser concorrente, tudo tem que ser assíncrono, tunar ao máximo, e você vai vendo que às vezes é um custo desnecessário. Então, e é difícil trabalhar com concorrência, né? Às vezes você faz várias coisas que você vai ter race condition, se você não tiver uma ferramenta que te apoie nisso, vai passar, você só vai ver que está tendo race condition quando ela já estiver interferindo na aplicação, e aí até você descobrir que é race condition, aí pode ser muito tarde. Então, quando saiu o check de race condition do Go, a gente pegou vários problemas, a gente nem sabia que tinha alguns quando começou a ter esse check. E hoje em dia é natural a gente sempre ficar vendo, não passar quase nenhum código teste mesmo, nenhum código numa race condition que passa por algum código testado, sobe para a produção. Então, isso ajuda muito. Então foi essa escolha, a gente está muito feliz. Mas isso não quer dizer que a gente não programe em Python, não programe em outras linguagens, né? Se vocês forem olharem mesmo, o Tsuru é um repositório que tem várias linguagens ali. O nosso dashboard, que eu acho que é aqui, olha só, eu acho que é Tsuru Dashboard. Ele é todo em Python, com Django, não é esse nome, é app, eu não sei, como estou roubando aqui a cloud do Francisco, eu não sei qual que é o dashboard certinho, mas o nosso dashboard ele é todo em Python, então para desenvolver uma aplicação com front-end que tem uma interação com CSS, HTML, eu acho que Django, Rails, Flask é muito mais confortável, muito mais avançado do que você tentar fazer em Go, porque algumas vantagens do Go, por exemplo, compilar um binário, gerar um executável. Eu vejo pessoas fazendo, mas para mim não faz muito sentido eu colocar o CSS junto do binário, por exemplo, né? Eu posso perder várias coisas ali, algumas coisas de cache, e o binário pode ficar gigante. Então, para mim, eu ainda acho que esses frameworks aí, principalmente hoje em dia eu gosto muito de Tornado, Flask e Django, ter assim, uma intimidade maior com Python, mas Rails também acho que é muito mais simples, não vou falar 1000 a 0, mas é muito mais simples do que tentar criar um ambiente, um ecossistema assim em Go. Então eu não acho que é para tudo Go, né, como eu falei. Alguma pergunta? O cliente é em Go? Sim. O server também? Sim, tanto a API como o cliente são em Go. E o que precisa ter no servidor para você rodar o server lá? Exatamente. Você está falando só da API do Tsuru ou Tsuru como um todo? Não, vamos dizer só da API. Se eu quisesse colocar ele num server, o que eu precisaria ter? Será que é uma boa responder essa pergunta? Será que tá, eu repeti aqui. O que eu preciso para rodar o servidor do Tsuru? Então, na verdade, ele é um binário em Go, é só executar ele. Por exemplo, ele acessa um banco de dados. Então, você precisa só um Mongo, por exemplo. Você precisa ter um Mongo. Mas parte de dependência pro binário funcionar, nada. É só o binário. A gente até gera pacote automático. Então,
que nem aqui eu instalei o client com Homebrew, né? Mas a gente gera pacote para Ubuntu, na verdade a gente gera para Ubuntu e Homebrew. Outras coisas, a gente tem o binário no GitHub. Do server a gente só pré-gera para Linux 64 bits. Por causa da linguagem em si. Na verdade não, é porque para servidor, rodar uma API no servidor, hoje a gente não conhece, até hoje eu não vi ninguém reclamando de não ter para outras arquiteturas. Geralmente para servidor a galera usa Linux 64 bits, mas seria só gerar. Agora para o client a gente tem para várias arquiteturas, então só mostrar aqui que eu não lembro todas, aqui página de release do client, ó, tem aqui para Mac 64, Linux 32 bits, Linux 64, Windows. E tem até se você quiser compilar aí para a sua, mas até hoje, como eu falei, essas arquiteturas aqui têm atendido bastante gente. E com o GoGet você instala o client também. Então, o client, tanto o servidor como o client são GoGetables, né? Então você consegue instalar com o GoGet. O GoGet, para quem não sabe, o Go tem uma ferramentinha chamada Go mesmo, acho que tem nessa máquina aqui. Tem. E um dos comandos é o get, que ele baixa o código já do repositório. Você passa um repositório, por exemplo, aqui, só vou demonstrar. Então ele vai baixar esse código. Se esse código for um pacote Go que tiver um main, ele já vai compilar e instalar. Então, mais ou menos. Só que ele usa repositórios de código como um endereço para você distribuir. Então, tem vantagens e tem, por exemplo, não sei se é desvantagem, eu tenho que ter, por exemplo, o Git instalado, eu tenho que ter o Subversion, o Bazaar instalado por Mercurial, porque se tiver alguma dependência em um desses controles de versão, ele vai tentar usar essas ferramentas. No caso do cliente do Tsuru, tem uma dependência que está no Launchpad, então aqui não tem o Bazaar, eu já não consegui fazer o GoGet. Por isso que a gente está usando essa versão aqui, que não é o master, que está dando esses warnings aí. Qual que é a dependência do Bazaar? Eu não lembro, mas provavelmente algum dos... eu não lembro qual é exatamente. O GoCheck não é dependência para compilar, mas eu não lembro se a lib do MongoDB já está no GitHub. Deve ser alguma lib da Canonical. Então, você já tinha mencionado o MongoDB. O Tsuru usa o MongoDB independente da aplicação que vai rodar? Ele usa o MongoDB para salvar esses metadados dele, como informações sobre a aplicação, informações sobre o usuário. Ele usa o MongoDB como banco de dados dele mesmo, e não... Server, né? Isso. E por que tem que ter um banco de dados para fazer isso? Não poderia ser um arquivo YAML? Tá, no caso assim do arquivo YAML é porque é muito difícil, assim, não é que é difícil, mas um banco de dados fica mais fácil de eu escalar essa informação, né? Se eu tiver across várias APIs, por exemplo, a gente usa muito isso em produção, a gente nunca usa uma API, usa duas ou mais, assim. Então, distribuir essa informação, alterando esse valor, alguém criou um usuário, apagou um usuário, essa race condition de ficar escrevendo no YAML acontece o tempo inteiro. Quer dizer que vai ter, por exemplo, se tem um deployment com várias máquinas, vai ter um repositório central desses metadados que vai ser um MongoDB. Exatamente. E todas as máquinas vão... Na verdade, a máquina não conecta o MongoDB. Eu acho que eu tenho um esquema da arquitetura do Tsuru. Deixa eu ver no Speaker Deck. Aqui, ó. Como eu falei de novo aqui, fazendo ao vivo. Aqui. Eu acho que eu tenho aqui uma que eu apresentei até num meetup do Docker. Ela tá bem antiga, mas o esquema da arquitetura é quase atual, assim. Vai dar pra gente usar aqui. Tá. Vou aumentar aqui. Então, aqui eu tenho a API. Esse collector não existe mais, tá? É um componente que a gente removeu, então ignorem esse escrito collector. Aqui a gente tem a arquitetura de máquinas, como se fosse cada uma quadradinho uma máquina e o que está instalado nela. Então a gente não tem mais minInstall, que não tem collector. Seria, por exemplo, aqui a API, e vamos dizer que esse ladinho aqui é o desenvolvedor. Então quando ele faz Tsuru App Create para criar a aplicação, ele vai fazer uma chamada na API que vai criar só logicamente, e a API vai salvar um registro falando, aplicação Garou Hacker Club é Python. Essa aplicação aqui blog do Garou é PHP. Usuário Eric
ele é do time do Garoa, que tem essas informações de aplicação. Então o Mongo é usado para manter essas meta-informações. E daí quando eu faço um deploy, no caso, a API vai falar com a API do Docker e vai criar um container. Nesse caso são várias, estou mostrando aqui, são várias máquinas com o Docker e nelas tem vários containers aí. Então ele vai criar aqui e daí ele vai no banco gravar uma informação de, por exemplo, a aplicação aqui do Eric está nessa máquina aqui, internamente ele tem essa porta, ele é esse container, para não precisar ficar indo na API do Docker. Então o banco de dados é só um intermediário aí para gravar umas informações. Esse Redis aí faz o quê? Tá, boa pergunta. No caso, ele hoje não é mandatório, mas esse Redis, nesse caso aqui, ele está sendo usado pelo HiPath. O HiPath é o nosso, como eu falei, é um router. Ele faz o proxy. Quando alguém acessa por asterisco o endereço da cloud, ele, toda vez que eu faço um deploy, ele vai gravar aqui no Redis falando, ó, o ramalho.cloud.garoa.com, ele vai, quem responde por esse endereço é esse container que está aqui nesse quadradinho verde com a porta 80. E daí nesse Redis ele tem essa informação de day para. Então quando você acessa esse endereço, o HiPath lê do Redis e faz o proxy para esse endereço. Por que a gente usa HiPath e não um hproxy, né, um Nginx, que são muito mais usados para isso? Porque cada deploy a gente fica alterando essas configurações. Então não tem uma forma live de você alterar isso no Nginx nem no hproxy. Eles até agora, o hproxy já até tem uma API que você consegue alterar esses valores, mas ele não serializa esses valores. Você tem que ter um manager serializando isso. Então se der reload, a máquina cair, você perde toda essa informação, tem que tentar sincronizar de alguma forma. Então a gente acabou usando o HiPath porque ele já fazia isso de forma bem simples, né? Você escreveu uma chave valor no Redis, onde a chave é front-end, o valor são os back-ends, onde ele vai fazer o proxy que está funcionando. Então a gente usa o Redis só para isso, mas na verdade nesse caso o Redis é só um storage aí do HiPath. Hoje você tem outros routers no Tsuru, tem o Vulkan que usa etcd como base de dados e assim, um router no Tsuru é apenas uma interface. Então, interface no que eu digo é interface igual mesmo, né? Eu vou mostrar aqui. Então, essa é outra coisa que a gente acabou fazendo no Tsuru. Assim, tudo que a gente faz praticamente é uma interface. Então, provisioner, né? Como eu faço provisionamento da aplicação, é uma interface. A gente tinha duas implementadas, que era com Docker e com Juju. A gente depreciou, removeu o Juju porque ninguém usava, assim, o Juju era baseado em VMs, a gente viu que não ficava muito lento, não era legal ficar criando uma VM toda vez. Esse deploy aqui de segundos ia demorar vários minutos e a gente acabou depreciando, ficou depreciado, a gente acabou removendo, é um código a menos para manter. Mas ainda continua sendo uma interface. No caso do router, a gente tem mais de um, eu vou clicar aqui, é uma interface também. Então eu tenho aqui o pacote, a raiz do pacote, ele só cuida da interface e coisas genéricas, então só mostrar aqui. Tá, obrigado. Então, assim tá bom, senão? Tá bom. Então aqui está a interface do router, então mostrando um pouco de Go. Então o que um router faz? Ele adiciona um back-end, adiciona uma rota, né, que é o endereço front-end. Então aqui por exemplo, aquele nosso exemplo GHC-QCOM Sousa CC. Então esse GHC-QCOM Sousa CC seria a rota e daí os IPs portas dos containers seriam os backends. Então é mais ou menos essa interface. Se eu quiser adicionar um CNAME. E daí tem as implementações dos routers aqui, né? Tem vários. Então tem até um de teste que é só um fake, né? Só fica salvando os valores. Mas eu vou abrir aqui o do HiPath, que na verdade só fica inserindo esses valores no... Deixa eu pegar aqui uma parte da interface mesmo, do RD Backend. Então ele só grava esse valor como chave do Redis. Então essa parte de interface no Go também é uma coisa que eu gosto muito, né? Acho que torna a linguagem, é uma coisa que torna a linguagem única, porque ele é declarativo a interface, no caso, como eu mostrei, eu vou mostrar de novo. Eu digo como uma interface se comporta, então o router se comporta dessa forma,
mas qualquer objeto, qualquer struct que implemente esses métodos são um router. Então ele usa o duck typing para inferir quem ou não implementa essa interface. Então eu acho legal que é uma forma de você documentar a interface, né, através desse tipo de interface. O que a gente não tem muito, por exemplo, no Python a gente não até tem como simular isso com classe abstrata ou fazer um objeto vazio com raise not implemented, né, retornando sempre. Mas mesmo assim você precisa que todo mundo siga essa convenção, né? E como não é uma convenção assim usada por todo mundo, acaba às vezes, por exemplo, o Splinter, eu não sei se todo mundo conhece, é um projeto que eu contribuo também, que serve para testar a interface web. Na verdade ele é, como que eu vou falar, uma DSL, é uma forma simples de você escrever teste de interface. Então, como back-end ele usa o Selenium, ele tem deixa eu ver se eu lembro todos, tem o Zope Test Browser, ele tem, deixa eu ver, tem vários, assim, não estou lembrando de todos. Tem o Phantom.js, tem o WebDrive, ele funciona com remote, com local, então tem vários backends implementados. Você consegue até testar coisas que não são browsers, mas se comportam como por exemplo, o Django Test Client, o Flask Test Client. Então só... Se não me engano, o nome do projeto Splinter vem do mestre Splinter da tartaruga ninja. Isso. Posso contar o porquê, quase ninguém sabe, assim, mas... então, assim, vou aumentar aqui, mas aqui é um exemplo, né, do Splinter acessando o Google e procurando aqui pelo próprio site. Ele até fala, se ele não achou, a gente tem que melhorar o SEO, né? Então, a ideia, ele também, então, ele é totalmente baseado em backends. Então a gente criou uma interface, na verdade que não é uma interface, mas é uma classe, um objeto vazio com os métodos que a gente espera que um driver implemente. E toda vez a gente tem esse problema de alguém implementar e esquecer de adicionar no base aquele método novo, quando entra o método novo. Ou vice-versa, né? Alguém esquece de implementar. Quando não implementa o método já existente no base, é mais fácil porque ele vai dar o raise lá. Mas quando o método novo entra, esquece de colocar na interface e daí a gente tem esse problema. Então fica inconsistente. Às vezes a gente que tem que fazer alguns mecanismos, umas ferramentas para tentar garantir isso. Mas essa parte de interface do Go já resolve esse problema de uma forma bem elegante, né? Porque não força você a dizer que está implementando sempre a interface, mas ela está documentadinha. Então, o caso do Splinter é porque a gente foi mais ou menos o mesmo jeito que a gente criou o Tsuru, assim. A gente, como assim, a gente aprendeu a fazer teste na Globo.com, pelo menos eu, assim. Eu não sabia fazer teste quando eu entrei, então quem ainda não sabe fazer, você ainda tem esperança aí, né, de fazer. Então eu hoje não sei viver sem, mas eu não sabia fazer, tentava e aquilo não entrava na minha cabeça, porque no início é mais disciplina mesmo de você fazer teste, tem muito truque, você, né? exatamente, você não sabe como testar, e aí o prazo está passando, aí você sempre acaba deixando de lado. truques, né? Então você tem que começar é uma disciplina, quanto mais praticar, mais fácil fica. Então hoje em dia tem Dojo, né, que ajuda muito você a aprender a escrever teste, na época também não existia. Então eu tô até me sentindo velho falando tudo isso, né? Porque tô muito velho. Então, assim, Dojo, né, eu lembro quando nasceu, assim, as pessoas começaram a ter, acho que foi até a USP, um dos primeiros lugares que começaram o Dojo. Então, eu não sabia fazer teste. E as pessoas usavam muito, assim, as pessoas que eu conhecia, né? Não estou falando todo mundo, usavam o Selenium para fazer teste unitário de código, o pessoal usava Selenium. Porque não era comum, como eu falei, teste não era uma prática comum como hoje. A maioria dos softwares, inclusive open source, não tinham teste. Então o pessoal usava ainda aquele hack não sei se alguém ainda conhece, que era um plugin do Selenium no browser, isso. Gravava, salvava e rodava os testes, né? Executando lá no browser. Só que manter aquilo era muito complicado, porque qualquer mudança no markup quebrava o teste. Então, no HTML quebrava o teste. O pessoal passou para fazer Selenium em Python, mas ficava muito repetitivo, né?
E naquela época surgiu o Cucumber, então que você escrevia em linguagem natural e a galera achava isso o máximo. Eu nunca achei o máximo, né? Eu vou explicar o porquê, mas aí foi inventado por um amigo meu, o Bernardo, participou da criação do PyCuracy, que você escrevia em linguagem natural e ele executava o Selenium. Primeiro era Selenium 1 ainda, né? Não tinha o Selenium que é hoje o WebDriver, que é o Selenium 2. Então o Selenium era muito lento, muito intermitente. Então os testes demoravam horas, 40 minutos a mais de uma hora para rodar, o que é péssimo, né? Então a gente esperava lá 40 minutos e daí quebrava um teste. Aí você rodava de novo, 40 minutos quebrava outro teste, né? Então o que estava funcionando, você nem mudou nada e quebrou outro, porque o Selenium era muito intermitente. E por PyCuracy assim, em si funcionava bem pela proposta dele, você escreveu o teste em linguagem natural. Mas eu acho a linguagem natural não é o mais natural para um desenvolvedor. O mais natural para um desenvolvedor é o código, ele consegue ler e saber o que está acontecendo. Na linguagem natural, quando você lê assim, eu como usuário final vou clicar no botão, o que isso está fazendo em código? Não tenho nem ideia. Então era uma camada a mais em cima do código. E é uma falácia achar que o usuário final vai escrever isso, porque não Exatamente. É natural. Então, na verdade, ele vai ter que aprender aquela gramática, aquele vocabulário hiper restrito. Exatamente. Para escrever. No fundo, essas ferramentas de pseudo-linguagem natural são legais para fazer demo. As pessoas falam, que legal. Mas na hora que o cara vai usar, tem esse problema. Não é uma linguagem natural. Exatamente. Eu acho que depende do domínio de negócio também. Exato. Quando eu trabalhava na TW, tinha um pessoal que trabalhava com um banco em Nova York. Eles tinham que fazer tipo, um pair programming com o pessoal de lá para escrever as regras naquela gramática. Mas no caso deles era muito cálculo, daí funcionava, mas eles tinham que fazer junto e eles implementavam. E daí ficava aquela documentação executável, mas era no caso de umas coisas muito complexas. Mas normalmente é um pé no saco. Então a gente não fazia os testes assim, era a única forma que a gente sabia fazer. E daí a gente não funcionava, então a gente começou a mudar, começou a desenvolver muito teste unitário, que era o outro lado contrário do que a gente fazia, era só unitário, então tudo era mocado, não tinha acesso nenhum, nem a banco, não tinha acesso a banco, então o banco de dados era mocado, então tudo era mock, então o teste praticamente era a mesma coisa que o meu código, só que o dobro, né? Porque eu tinha tudo que o código fazia em mock, o que era também ruim. Então a gente foi evoluindo até chegar no meio termo, que é tentar, por exemplo, fazer o que você... Primeiro simular o resultado que você quer, e daí desenvolver o código, mas sem excessos, né? Mocar tudo ou não mocar nada, né? E aqui é mais ou menos, vocês podem olhar depois o código do Splinter, do qualquer código que eu contribuo, ou dos times que a gente participa, hoje está numa harmonia legal. Mas o que se perdeu? A galera parou de testar a interface. Por quê? Por esse background aí horrível de ter que testar tudo, o teste é lento com o Selenium ainda não era bom, então começou a não testar, só que isso me incomodava, porque várias falhas aconteciam porque a gente não testava, um teste rapidinho pegaria, mesmo que fosse um teste lento, ele pegaria alguns problemas que a gente não estava pegando, geralmente com interface, né? Às vezes um formulário que eu esquecia de colocar, por exemplo, mudava o nome do submit. Então no código funcionava, porque você faz post direto, mas no clicar no botão não funcionava. Então isso é um erro muito comum, muito simples, e que você não vai pegar no CC teste como se fosse o usuário, né, usando ali. Então, só que era difícil escrever esses testes ainda. Então a gente foi aí que nasceu o Splinter, a ideia de fazer uma ferramenta que fosse mais simples possível. Então que vocês podem ver, que eu estou instanciando um browser, estou visitando a página do Google, preenchendo aqui o que, né, que é o nome do campo de busca, procurando por nome o botão, que aqui o nome não é muito bom do Google, né, mas dependendo da página fica até bonitinho, clicando no botão e vendo se o texto está presente. Então o código ficou bem simples. Por debaixo dos panos não é muito simples, assim, porque no state present tem que ter um laço verificando, tendo uma espera ali. Então essas coisas que eram chatas de fazer, ainda mais coisas assíncronas, de esperar que algo fosse acontecer. Então a gente acabou criando uma API em Python, uma linguagem bem legível, e por debaixo dos panos a gente fez vários drivers. Então começou só com Firefox, hoje em dia a gente recebe contribuição direta, às vezes, de drivers que a gente nem espera. No caso do Flask foi assim, o cara
acho mais legal escrever teste para Flask usando essa pseudolinguagem aí do Splinter do que próprias ferramentas de fazer visit, get. Então ele implementou e escreve os testes assim. Então, e daí se ele, por exemplo, mudar o driver, ele já pode fazer o teste final, né? Igual ele faz o teste sendo com o servidor mock lá do Flask, né? Então nasceu assim e eu acho que é bem legal. Ele ainda tem uns problemas, por exemplo, os testes do próprio Splinter, né? Porque eles demoram muito, ter muitos drivers e tem alguns drivers que são lentos, eles demoram. Então, se vocês forem ver o histórico no Travis lá no GitHub é meio vergonhoso, porque sempre eu estou tentando, que eu tenho um tempo, que é difícil, eu tento melhorar o tempo dos testes, mas é muito trabalhoso, né? Então, com, sei lá, o tempo que a gente tem livre, tem um monte de coisa que a gente gosta de fazer, né? Então, arrumar teste, melhorar tempo de teste, às vezes não é o que você vai priorizar, né? Você pensar, poderia que... É igual eu, porque eu não consigo escrever no meu blog. Toda vez que eu paro para escrever no meu blog, tem um código tão mais legal para estudar, né? Alguma ferramenta muito mais maneira do que escrever. Então, eu acabo não escrevendo, apesar de gostar muito de compartilhar ideias e escrever, mas eu gosto muito mais de escrever código, então é muito difícil escrever no blog, então acaba ficando para segundo plano aí. Mais alguma pergunta? Alguém tem? Se alguém tiver a pergunta. Sobre o nome dele. É verdade, eu esqueci. Então o que aconteceu? Tinha uma ferramenta que inspirou a gente no Splinter, que já existia na época, que era o Capybara. O Capybara é uma ferramenta de testes bem parecido com o Splinter, mas era em Ruby. Porque a gente criou o Splinter, né? Teve até algumas pessoas que questionaram na época, mas é porque a gente escrevia, eu tenho todo o meu código em Python, eu vou escrever os testes do meu código em Ruby, colocar uma dependência a mais, ou o setup do meu banco de já tem em Python, importar as bibliotecas, porque eu vou fazer em Ruby. Então não fazia muito sentido eu ter que fazer em Ruby só porque o Capybara. Então a gente acabou criando e se inspirando. Hoje em dia ele é bem, assim, eles têm o mesmo propósito, mas o Splinter tem o seu jeito, o Capybara tem o jeito dele. Então eles são ali bem parecidos em objetivo, mas em filosofia não muito, né? O Splinter a gente tem essa filosofia mais pythônica, vamos dizer assim. E o nome foi porque o Capybara era o nome de... a gente queria surgiram vários nomes de roedores, né? A gente falou, se for um roedor, tem que ser um roedor maneiro, não tem que ser qualquer um. E daí a gente acabou dando o nome de Splinter por causa do mestre Splinter. Então a gente acabou dando esse nome. E outro motivo foi também porque os outros nomes eram muito ruins também. Então a gente queria um nome simples, que as pessoas lembrassem e fosse divertido. Então assim, os outros nomes eram muito ruins e acabou ficando Splinter. Eu acho que ficou bom o nome, assim. E hoje em dia, assim, bastante gente usa, né? Contribuição, assim, o Splinter é mantido por contribuidores. Alguém que manda um pull request, eu vou lá, eu sempre aceito, tem aberto, eu aceito, eu respondo. Então, não só sou eu que respondo e mantenho, mas hoje em dia ele é praticamente mantido por contribuição. Então, é bem legal. Ele é mais velho que o Tsuru. O Tsuru tem 3 anos e o Splinter tem muitos anos. O código aqui está num grupo até que é o Cobra Team, que é um grupo... Não, ele nunca foi da Globo, esse grupo. O Cobra Team nasceu numa competição que a gente tinha que fazer um jogo em Pygame e a gente criou essa organização, porque a gente sempre participava do PyWiki e começou com 4 pessoas, daí a gente teve um grupo que até o Oswaldo participou, ele participou só fazendo o menu do jogo, o Oswaldo Santana, ali foi contribuição sinistra, daí foram 12 pessoas que participaram desse grupo e daí a gente começou a criar bibliotecas que a gente no grupo usava. Então era um grupo, a gente conversava muito no IA, que cada um era de um lugar do Brasil, assim. Então a gente acabou tendo aqui algumas pessoas criando projetos totalmente diferentes. Então tem aqui o minificador de HTML, que é um middleware para Django que minifica, mas na verdade o nome está até errado, porque ele é para Python, funciona com hoje é genérico. Então tem aqui um client para MongoAlchemy em Flask para você usar. Então esse aqui, por exemplo, foi acho que o Francisco Souza que criou. Aqui tem um runner de teste para Jasmine usando o Splinter só como runner. Então você vai procurar aqui, tem várias ferramentas. Eu nem sei o que isso aqui faz, por exemplo. Tem Fox, eu nem sei quem for. Então assim, era aberto, quem queria participar entrava, qualquer um podia entrar. Tem o Rockload, que era para um dashboard web para teste de performance. Então tem um monte de ferramentas aqui, algumas foram para frente, outras não.
mas nasceu com pessoas que queriam aprender a contribuir com o open source, porque muita gente quer contribuir com o open source e não sabe como começar, né? Então, eu passei por isso. Quando eu tinha 18 anos, eu achava que era o máximo contribuir, assim, e nunca tinha contribuído. Eu achava que, assim, o problema era comigo. Mas quando eu tinha 18 anos era muito difícil contribuir, né? Não tinha GitHub, não era igual hoje, que as pessoas gostam de aceitar contribuição, ainda mais quando alguém que nunca contribuiu vai errar, né? Então eu até... Essa semana eu li no Twitter também, agora eu não vou citar nomes, mas que um tweet falando assim de que antes de você contribuir, você tem que estudar muito e receber muitos feedbacks. Eu não sei o background, o que aconteceu para que alguém desse essa opinião, eu não sei, então eu posso até estar julgando errado, mas eu discordo dessa opinião. Eu acho que qualquer um deve contribuir, e você, como mantenedor de software livre ou de qualquer software mesmo não livre, você deve ajudar as pessoas a contribuir com o seu software, né? Às vezes você tem que ir lá e mostrar pro cara que o cara esqueceu de fazer um teste e dar um feedback. Eu acho que o software livre é muito mais do que fazer código, né? É um ecossistema onde as pessoas vão se ajudando e distribuindo conhecimento. Porque código ali, todo mundo consegue copiar um código ou copiar uma ideia e fazer igual. Agora, todo o ambiente em volta de um software que eu acho que é o que fica, né? Exatamente, a parte colaborativa que é ensinada, a amizade, né? Então, assim, eu acho que muita gente usa Splinter porque me viu palestrar e porque alguém falou, começou assim, alguém leu em algum lugar, né? Então foi procurando e vendo. Se alguém pegasse, por exemplo, o Splinter e visse assim, mandasse um patch, eu não aceitasse, alguém já respondesse de forma grossa, como a gente vê em vários projetos, eu acho que tem vários projetos que morreram por causa disso, né? Até na comunidade, principalmente do Python, tem vários projetos que hoje não existem mais ou que estão em decadência, e tem muitos outros bem melhores que só começaram porque o projeto original o mantenedor não recebia patch de ninguém, né? Então, porque ninguém era bom o suficiente igual ele, né? Bom, é a história lá atrás do GNU, né? Do GNU, porque o GNU não chegou a fazer o sistema operacional inteiro. Ele precisou fazer o Linux fazer, porque o Linux era mais humilde, o Linux aceitava a contribuição de qualquer um. Aí a galera toda fez um kernel, enquanto o pessoal do GNU até hoje não conseguiu direito. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o caso do easy install e do pip foi assim também, né? A gente tinha o easy install era muito difícil contribuir e daí o pip era bem mais fácil, e hoje o pip tá aí, o easy install ainda existe, né? Mas acho que nem compara um com o outro, né? A evolução do pip, exatamente, com o easy install. Então eu acho que o Cobratim nasceu assim, para tentar ensinar as pessoas a ajudar. Era um monte de gente que gostava de fazer código, né, que não tinha o que fazer assim, ou tinha, mas preferia ficar fazendo código mesmo assim. Então a gente a gente conversava e se encontrava muito para fazer código. Então conversava através do IRC ou Skype, ou presencialmente se juntava no final de semana e ia fazer código, seja aleatoriamente, seja jogo. Deve ter aqui em algum lugar algum jogo aqui, e deve ter na página 2, porque são muito antigos os jogos, mas a gente se encontrava para fazer isso e ajudar as pessoas a contribuir também. Então tem aqui, acho que eu não achei o jogo aqui que tem, mas tinha um jogo aqui em algum lugar. Mas a gente começou a fazer o grupo dessa forma, e até hoje assim, eu acho muito importante, acho legal ajudar a ensinar as pessoas a contribuir, seja um projeto meu ou não meu, que eu goste ou não goste. Eu acho que é muito legal para a pessoa aprender e para também disseminar o conhecimento que ela tem. Todo mundo tem alguma coisa para disseminar, né? Então, se vocês ainda não contribuem aí, tipo, eu sugiro você contribuir com alguma coisa que você use. Eu acho que é bem mais fácil, algo que você já usa no dia a dia, você contribui, algo que você use e goste, né? Porque eu já falei para um amigo meu, contribui com algo que você usa. Ele, mas eu odeio tudo que eu uso. Eu falei, então acha alguma coisa que você usa e goste, né? E contribua. Ou se você não gosta, contribua transformando em algo que você goste, às vezes, né? Também, às vezes é possível, dependendo do projeto. Mas contribua com algo que você use e goste para ficar melhor. Às vezes você usando consegue ter uma visão diferente. Às vezes você até pensa, isso que eu queria sugerir não vai ser legal. Mas se você não sugerir, você não sabe se isso não vai ser legal para o projeto, né? Ou o projeto nunca vai melhorar se ninguém sugerir algo diferente. Então, acho que a ideia é começar por aí.
escrevendo sobre o projeto, abrindo eu vejo issues. assim, muito pessoal que fala assim, eu tenho uma dificuldade técnica, não tenho capacidade, né, que eles falam. Eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, comece pela documentação. Sim. Porque geralmente, engraçado, desenvolvedor, a grande maioria gosta de escrever código, mas não escreve documentação. Então eu falo assim, escreve documentação, por que você vai aprender? Porque você vai ter que ler o código, você vai ter que entender o que o código faz, para você fazer a documentação. Aí beleza, você começa a entender e tal, aí você entende um pouquinho o código, aí você entendeu, olha, esse código aqui podia melhorar um pouco. Então você começa a fazer um meio termo. Exatamente. E a pessoa começa a contribuir. Eu vejo assim, por exemplo, da PyLadies. Eu estava no repositório delas, que elas traduziram do repositório oficial, né, americano, e traduziram a documentação. Quando eu fui ver, uma porrada de commit de um monte de menina. Eu falei, cara, é o primeiro passo. Eles já aprenderam o Git, já sabem como é que é um Git push, já sabem como é. Já é o primeiro passo, já sabem como é que é o workflow. Agora, quando eu aprendi o Django, realmente fiz o tutorial etc e tal, aí sabe, já começa a fazer. E eu achei legal essa ideia de ter uma organização para ajudar, porque virou... Incentiva. Você começa a fazer um negócio desse, sei lá, eu acho que vou criar um também, vou fazer um Hello, sabe? Isso. Hello Road de Flash. Pô, assim, agora vamos fazer um render template, quem sabe fazer, né? Fazer um negocinho Aí assim, não fica um negócio maçante, Exatamente. fica um negócio legal, aí ele vai acostumando. O Cobratim foi isso, qualquer um fazia o que quisesse, assim, não tinha um objetivo assim de, vamos fazer algo sério. Não, era algo, eu quero fazer aqui qualquer coisa, então legal, a gente vai contribuir para fazer qualquer coisa juntos. Mas essa ideia, por exemplo, eu comecei a contribuir com o OpenStack uma época, né, que não sei se vocês conhecem, mas o OpenStack é uma ferramenta de... É uma infraestrutura como serviço, né? Então é uma cloud que faz mais ou menos o que a Amazon faz, só que open source, né? Que é cuida da parte de virtualização, de orquestração de máquinas virtuais, redes virtuais e por aí vai. Então quando a gente começou a trabalhar com o Tsuru, comecei a contribuir com o OpenStack e eu gostava de contribuir porque o código é todo em Python e o código deles é muito bem testado, muito bem organizado, é bonito assim de você ler, contribuir é bem bonito mesmo, é legal assim. Então eu comecei a contribuir e fiz vários pull requests, assim, né, eles code review, né, mandei código para revisão, vários. E a galera revisava, mas demorava. Daí mas é porque fazia sentido demorar, porque eram códigos que poderiam interferir, quebrar várias coisas. Aí tava na fila para revisão. Aí toda vez que eu rodava o teste, ele já gerava um virtual env automático e algumas coisas, então era bem legal, tudo automatizadinho até o código. Então rodava o teste, ele gerava uns lixos de virtual env. E aquilo estava me incomodando. Poxa, já é a quarta vez que eu estou tendo que vir aqui e apagar isso antes de mandar o code review. Daí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar no git ignore aqui. Fui lá, coloquei no git ignore. Beleza, meu code review era mais rápido. Eu falei, vou mandar isso daqui para revisão também, só esse git ignore. Eu mandei, né? Várias pessoas até hoje acham isso engraçado, uns acham que não deveria contribuir com isso, mas eu mandei o git ignore melhorando. Quando eu mandei, em 30 segundos alguém já aprovou. Poxa, cara, eu tô aqui me incomodando com isso e nunca parei pra arrumar outro. Poxa, então me ajudou muito aqui. E daí, quando o cara viu que tinha outros pull requests, começou a revisar eles também. Deixa eu ver os outros aqui desse cara. Então, assim, o cara... Primeiro fácil, né? Exatamente. Revisar. Era fácil de revisar, era fácil de fazer. Reputação. Exatamente. E você vê que é uma ideia simples, né? Exatamente, estava me incomodando, mas incomodava um monte de gente também. Então, às vezes você não sabe com o que contribuir, né? Às vezes contribui com qualquer coisinha, um typo, né? A gente no Tsuru a gente dá uma camiseta para todos os contribuidores. Então, quem contribui a gente envia. Seja o cara mora na Índia, a gente manda na Índia camiseta, assim, a gente manda fazer camiseta. Porque a gente acha legal que alguém contribui com o nosso projeto. Então, a gente tem type que a gente aceitou e mandou camiseta. Então, pra gente não deixou a documentação melhor, a gente escreveu errado. E type é o que mais tem, porque eu mesmo, meu inglês é Apache, assim, né? Então, é pra poucos, né, meu inglês. Então, assim, você vai achar todos os códigos, todas as documentações, e eu escrevo, assim, documentação, tá escrito, deve ter algum typo lá, com certeza. Então, tem gente que arruma lá os typos e a gente acha legal, sabe? A gente não se ofende, acha maneiro, assim. Acha melhor. Aquele cara, O o Slacker, Sim. brasileiro, Sim. ele contribuía muito com documentação, e o inglês dele também não era muito bom. Foi ele que me contou essa história, então não é fofoca. Ele que me contou. Aí ele falou que o cara lá, o criador do Slacker, que esqueci o nome. Patrick, exatamente. Então o Patrick falou pra ele que ele mandava as documentações em EM-BR. Entendeu? Que era um inglês com sotaque brasileiro. Legal.
Bosch, ele falou pra mim que ele foi dar uma palestra lá de